Então, eu acho que eu tentei expressar isso num artigo que escrevi para o Correio Brasiliense no 8 de janeiro, quando o jornal fez um caderno alusivo ao evento, sob a perspectiva, aliás, valiosa de defesa da democracia. E o título do meu trabalho foi de que o 8 de janeiro, tal como se respondeu a esse evento golpista, né, foi um teste de maturidade institucional que o Brasil enfrentou no sentido de sua disponibilidade para defender a democracia. Muito do que isso representou, Boaventura expôs há pouco. Mas eu quero dizer assim que o simbólico das manifestações agora, né, um ano depois, para mim, né, mostrou assim uma disposição para nunca mais, para não deixar acontecer mais. E por isso que, no meu texto, eu mencionei que uma forma de ler essa resposta é o da justiça de transição, que é não esquecer, né? Não se render aos aspectos de caráter mais problemático desse processo, na linha de voltar a um sistema de conciliação que imunize, né, quem perpetra a violência contra a democracia e contra as instituições. E por isso, para mim, foi muito importante, apesar de alguns aspectos que podem ser considerados ressalvas ao processo, né? Por exemplo, no ato do Congresso, metade dos governadores não foram, ainda por pressão de suas bases, né? O presidente da Câmara não foi, por conta de algumas injunções não muito claras, mas a repercussão geral foi na linha de que não pode haver, e isso esteve no discurso de todos, inclusive do presidente Lula, que provavelmente foi o principal mobilizador para esse ato, que não pode haver anistia para esse processo. E se a gente observar, por exemplo, cada um dos discursos, a referência ao não esquecimento e a exigência de responsabilização, que são enunciados da justiça de transição, foram muito fortes, né? E o Supremo Tribunal, que também enfatizou isso, na voz de seus dirigentes, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, né, inseriu, né, a nota de atuação que aponta para esse processo do nunca mais, repudiando pretensões de anistia que geram o acompliciamento, a ausência de governadores, alguns editoriais de grande mídia e iniciativas legislativas. Há um general senador agora que está propondo a matéria legislativa para anistiar esses fautores, e no procedimento informático do Senado há uma manifestação grande mobilizando as pessoas. E o ministro Alexandre deixou claro, né, que o Supremo construiu uma base de indiciamento a partir da abertura de 7 inquéritos, 3 específicos para parlamentares que induziram da tribuna ou de suas redes essa mobilização golpista, 1 contra os financiadores, 1 contra os autores intelectuais desse processo, 1 contra os executores materiais das ações e 1 contra as autoridades do Distrito Federal, envolvendo o governador, o secretário de Segurança e os comandantes das forças policiais que atuaram no dia 8 de 2023, no janeiro fatídico do golpe. Então, eu diria assim que a resposta foi pedagógica, nesse sentido de que, enquanto referência de justiça de transição,
para além do não esquecimento, a convocação para que a sociedade se reeduque no sentido de reconstrução das estruturas democráticas, que é mais ou menos um pouco o que o Boaventura dizia ao final da sua afirmação sobre esse aspecto, né? E é algo que está presente, por exemplo, no conjunto de manifestações, mas também de algumas iniciativas nesse sentido. Acho até que a escolha do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça tem um pouco dessa leitura de reinstitucionalização, de recuperar um sistema de justiça que salvaguarde a segurança como um fator que possa ter um elemento designativo no sistema democrático, que é a segurança na democracia, né? O ministro tem experiência nesse campo. Lembremos as suas decisões sobre o estado de coisas inconstitucional em sistema penitenciário, em estruturas de milicianismo, nas atividades, nas fronteiras agrícolas do país, né? E, do ponto de vista do institucional, essa perspectiva que o Boaventura levantou, né, de recuperar o sistema de justiça, não só para modernizar, para refuncionalizar, para fazer mais do mesmo, mas para abrir o debate. Boaventura que diz isso com frequência, não só como ter acesso à justiça, mas para discutir a justiça que se quer acesso, né? Uma justiça que, numa sociedade desigual, que pare os sujeitos no campo da distribuição, de maneira que isso permita, por exemplo, numa vocação como a do ministro, inserir a nota dos direitos fundamentais, que são direitos materiais, que são direitos alimentares, não só elementares, né? E que implique incluir e convocar para o sistema participativo na sociedade. Então, eu acho que foi um aprendizado, o Brasil passou no teste, foi, vocês disseram há pouco, por um triz. Há quem diga que, em alguns minutos, o golpe se consumou, e, incidentalmente, numa conjuntura ainda de não inserção total na máquina de um governo que tomava posse, né? Medidas puderam ser tomadas, como evitar a GLO, dizem que foi a Janja que gritou para isso não, né? Não sei. Acho que o Dino tem discernimento suficiente para saber que a medida certa foi aquela da intervenção no Distrito Federal.